Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, sempre um assunto importante, sempre uma presença super bacana aqui no estúdio comigo. Eu estou recebendo hoje ele, que é nosso comunicador também, e eu vou te falar, estou conhecendo de verdade hoje Oswaldo Rodrigues. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu acho bastante importante a gente conversar sobre essas coisas e conhecer outras pessoas que trabalham nos mesmos ambientes. Não é? Obrigado por ter convidado. Já queria ter te trazido antes e hoje deu certo, né? E vai vir mais vezes, eu tenho certeza. Quando você quiser. O Oswaldo Rodrigues, gente, ele é psicólogo, psicoterapeuta sexual desde 1984. Esse é o assunto que ele estava falando, que é importante falar, que é também a psicologia, a sexualidade, não é? Pois é, porque psicologia e sexualidade tem muito a ver. Total. Deixa eu contar uma coisa. Gente, primeiro ano da faculdade, primeiro semestre da faculdade, vem aquele professor na primeira aula e diz assim: não, porque a sexualidade é muito importante para a gente ir estudando psicologia, porque a sexualidade traz os problemas e as neuroses. E eu pus meus olhos lá e pensei, nossa, eu ouvi um monte de coisas sobre sexualidade. Só fui ouvir no quarto ano. E aí aprendi uma série de coisas, terminei a faculdade, fui ser professor nessa faculdade, dando aula nessa matéria onde eu aprendi questões de sexualidade. Mas levou 4 anos para começar a ouvir e a falar. Olha lá, depois do primeiro dia de faculdade, e ele é autor, gente, ele estava me contando. Eu estava aqui lendo a contracapa de um livro e estava assim, autor de 26 livros, esqueçam os 26 livros, autor de 68 livros. Ele aproveita o tempo livre para escrever. E a gente fica muito feliz com isso. É mais ou menos isso. Na verdade, assim, metade desses livros eu organizei, escrevi capítulos, mas organizei com colegas da América Latina. Inclusive, 17 deles são em espanhol, porque eles são para a comunidade de psicólogos e sexólogos da América Latina. Tá. Eu viajei sempre muito na América Latina para discutir, participar de congressos, dar aulas. Então, é alguma coisa que a gente estava sempre junto das comunidades da profissão. Muito bom. E agora está aqui na Vibe Mundial. Yes. Quanto tempo? Nossa, desde setembro. Desde setembro. Nossa, começamos agora. Com o programa Café com Sexologia, todos os domingos, às 8h30 da noite. Se você preferir, todo domingo às 20h30. E eu estou recebendo ele aqui hoje para a gente falar exatamente disso. Da psicologia, da sexualidade, no rádio, do programa dele aqui na Vibe Mundial. E para que você o conheça, para te apresentar, na verdade, para o grande público, né? Para o meu público. Para o seu público, que já é bem maior do que o meu, né? Porque, Não assim, sei. começando, a gente já tem que... a gente tem que pensar que os outros que já estão na área há mais tempo aparecem mais. Mas você vai, com certeza, circular bastante aqui na nossa programação. Ótimo. Porque você tem uma linguagem bem interessante para falar da sexualidade, da sexologia. Eu considero que a sexualidade seja bastante importante porque a maior parte das pessoas tem uma grande preocupação e, na verdade, pensa apenas na questão genital. E a sexualidade é aquilo que faz as pessoas se encontrarem, se relacionarem, se interessarem uma pelas outras. Tem muita questão envolvida com emoções, afetos, o próprio relacionamento do dia a dia, que é muito importante para casais. Afinal de contas, os casais vivem juntos e não passam 24 horas do dia fazendo sexo. Parece que, assim, uma boa parte tem relações sexuais uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas. O resto do dia, da semana, de convívio, é relacionamento, é decidir quem faz o quê, como que faz o quê, arruma a casa, limpa a casa, cuida dos filhos, trabalha, dorme juntos, ou seja, tem muita coisa muito diferenciada para pensar no que é sexualidade. E nem sempre, porque é casal, o sexo está envolvido o tempo todo. Não dá. Não dá, porque a vida, né, no cotidiano traz muitas outras informações, mas a sexualidade é um fator muito importante na vida das pessoas e muitos não querem olhar para isso. É verdade. Não é isso? Você percebe muito isso nos seus atendimentos? Olha só, se nós fizermos uma pesquisa, formos ali na rua e pesquisarmos as pessoas, o que elas fazem ou deixam de fazer em termos de sexualidade, de sexo, de relações sexuais, de atividades sexuais, nós vamos perceber que, olha,
muita gente tem problemas ou tem dificuldades em sexo. Mas falar sobre sexo, embora seja um pouco mais comum do que era há 30 anos, por exemplo, ainda assim nós vamos perceber uma série de dificuldades. Falar de sexo traz vergonha, traz emoções negativas, então as pessoas não querem falar, não sabem o que dizer. Junto do consultório é outra coisa, porque quem vem para uma consulta me dá o direito de perguntar e já tem a pressuposição de que ela vai responder, e vai responder da maneira mais genuína. E geralmente é assim mesmo. Mas na rua não. As pessoas têm vergonha, têm dificuldades. E até encontrar um profissional de saúde mental, para quem possam falar de questões de sexualidade, pode demorar muito. Com certeza. Já demora menos do que era há 30 anos. O mundo mudou, né? Ainda bem. Ainda bem. Dentro do teu programa, quais os temas que você já trouxe? O que você procura falar? Como que está a resposta do público também em relação? Algumas coisas interessantes desse programa da domingo à noite, 8h30 da noite, ao vivo, pela Rádio Vibe Mundial. Primeiro, uma das coisas importantes que a gente começou a trazer são as dificuldades sexuais e as dificuldades de casais. Também, aos poucos, eu vim trazendo e pretendo continuar trazendo colegas de consultório, outros profissionais que trazem uma vertente, uma forma diferente de falar ou de discutir os assuntos. Sejam os assuntos de relacionamentos de casais. Veja, a maior parte dos meus pacientes são pacientes heterossexuais. Mas eu tenho colegas do consultório exatamente que atendem a maioria de casais homossexuais. Por quê? Porque todos temos problemas sexuais e existem coisas específicas que nós, na área de saúde mental, temos que aprender a lidar com as coisas específicas. Então começamos também a ter alguns programas dedicados a casais homossexuais, também sobre questões de reprodução. Você sabe que casais homossexuais também querem ter filhos. Sim, querem ter filhos do próprio corpo. Uau, como é que eles fazem? É aí que nós temos que entrar nessas discussões. Aí entra o trabalho de vocês para poder orientar e preparar. A primeira coisa aqui pela rádio é trazer a informação para fazer com que as pessoas tenham a condição, a possibilidade, o alcance, aonde e como é que eu procuro? Posso procurar? Tem saída? Tem solução? Ótimo. A segunda coisa é, bom, agora isto aqui é com um determinado tipo de profissional, aquele é com outro, e nós ficamos com a psicoterapia, com o atendimento de orientações psicológicas, o cuidado com as emoções, com os relacionamentos, como enfrentar as dificuldades. Eu ia te perguntar exatamente das emoções, porque existem muitas emoções por trás dos desejos pessoais. Isso. E não só sexuais. Os relacionamentos de casal, relacionamentos de pessoas que querem conviver, viver juntas, envolvem muitas emoções, né? Envolvem muitos afetos. Já separando emoções e afetos, porque emoção é uma coisa mais forte, impulsiva. A gente sente rapidamente, já reagiu. O afeto é algo que permite um casal, duas pessoas, podem ser mais, poderem ficar juntas e ficar juntos por muito tempo. O amor é uma das coisas que nós humanos aprendemos, desenvolvemos, inventamos para fazer com que pessoas permaneçam juntas além da reprodução. Um dos problemas da nossa cultura, das culturas humanas, sempre foi esse. Ou seja, um casal se juntou lá com 15, 18 anos de idade, vamos dizer, há 1000 anos, tem na tentativa uma dúzia de filhos, sobrevive meia dúzia, pronto. Aí para de ter a capacidade reprodutiva aos 40, 50 anos, o que eles fazem? Já morriam. Agora a gente não morre. O que os casais vão fazer agora? Conviver. Aliás, inclusive fazer sexo. Mas não se reproduz. Então, reprodução é uma coisa que não é mais tão importante para o ser humano. Mas continua importante. Continua. Aliás, sexo é a forma mais barata e fácil de a gente ter filhos. Mas é possível ter filhos sem fazer sexo. Mas espera um pouquinho. Os casais... Um casal com 70 anos de idade faz sexo? Claro que faz. Não acredito. Tem muita gente que não acredita. Ainda não acredita? Nossa... E é possível ter uma vida sexualmente ativa em qualquer idade. A gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, é claro, essas duas pessoas precisam ter um mínimo de saúde física. Claro. Afinal de contas, se eu estou com uma doença degenerativa,
sexo devia ser assim, bom, fica para depois, porque não tem importância, né? Mas se as duas pessoas estão fisicamente saudáveis, se as duas pessoas sentem uma ligação afetiva, de confiança, de amor um com o outro, se as duas pessoas têm uma proximidade, intimidade física, essas duas pessoas fazem sexo. Casais, nessas condições que eu acabei de descrever, com mais de 70 anos de idade, fazem sexo 3, 4 vezes por semana. Uau! Mais do que os outros. Claro, eles geralmente não precisam trabalhar porque se aposentaram. Os filhos, nossa, os filhos querem deixar os netos com eles de vez em quando. Eles têm tempo, têm disponibilidade, conseguem fazer sexo. E que importante você estar aqui falando isso. É. Para que as pessoas possam também entender e não se sentir... A gente precisa parar com o receio de falar das questões que estão acontecendo. Não só as questões sexuais, como as questões do relacionamento. Verdade, Samira. O relacionamento é base para as questões sexuais, para as questões genitais, porque o relacionamento afetivo envolve uma série de questões da sexualidade. Afinal de contas, envolve como é que eu me sinto, como eu me reconheço, como é que eu percebo que posso me expandir, me expressar, como é que eu e minha parceria, podemos trocar contatos físicos, quais são os limites e possibilidades que eu quero, que a outra pessoa quer. Isso tudo envolve conhecimentos e envolve a gente perceber que é muito mais que o genital do que a gente acreditava. É a intimidade do dia a dia. Gostei a palavra da frase, é essa. Intimidade do dia a dia, exato. É a intimidade desse relacionamento. Às vezes nem tem o sexo, mas tem a intimidade. O cotidiano faz parte, né? Um dos dois acorda mais cedo e prepara o café. O outro sai e encontra o café pronto. Ou seja, isso é um cuidado? É um cuidado. Isso aproxima os casais? Pois é, esses são acordos que as pessoas vão fazendo, que os casais começam a fazer. A maior parte dos casais percebe que, na verdade, vai fazendo isso sem muito combinar. Mas quando começam a perceber que podem combinar uma coisa ou outra, fazem voluntariamente. Ou seja, não é um por acaso. Eu faço porque eu quero, gosto, eu pretendo que ele se sintam bem, eu quero dividir meu mundo. Isso se torna muito mais verdadeiro. Que a gente voluntário. É voluntário. E a gente nota muito que, por exemplo, recém-casados, eles falam que a vida é de tal forma. A vida sexual é extremamente ativa. Claro. Tal. Depois vai diminuindo, porque vem os filhos, o trabalho deixa a pessoa muito fatigada durante o dia, etc. Tal. Mas isso faz parte também do dia a dia. Isto. Não precisa virar separação, gente. É verdade. Você vê isso no dia a dia? Durante o ano todo, nós vamos ter sempre alguns, vamos dizer, episódios especiais que são previsíveis. Natal, Ano Novo, Carnaval. Ou seja, são situações socialmente que a gente fica percebendo que tem que fazer um monte de coisas. Sempre pensei numa questão. Há uns 20 e tantos anos, houve uma notícia de que o Ministério da Saúde estava distribuindo no Carnaval 2 milhões de camisinhas, sei lá. Nossa, todo mundo vai fazer sexo. Todo mundo quem? 2 milhões é muito pouco, perto de 210 milhões. Pois é, nós somos... passamos de 200 milhões de pessoas. Vamos dizer que 150 milhões pudessem querer fazer sexo. Não, é um com o outro. Então, de 150 baixa para 75 milhões de camisinhas. Não falei isso. Ou seja, essa é uma questão importante para pensarmos. Nós, na verdade, quando pensamos no carnaval, por exemplo... As pessoas não fazem sexo no carnaval todos os dias. As pessoas vão lá se esgotar emocionalmente, vibrar com um monte de coisas, viver outras emoções. Pode cair sexo? Pode acontecer. Mas a maior parte não vai ser fácil. Tu já saiu numa escola de samba? Não. Depois terminou o desfile de escola de samba. Terminou lá no sambódromo. Vamos dizer que você ficou no hotel que fica no outro lado, só 500 metros. Você sai assim, parece que aqueles 500 metros são os últimos 500 metros possíveis da vida. Você está esgotado emocionalmente, fisicamente cansado, porque você atravessou ali o sambódromo em 20 minutos, mais 3 horas de preparo. Ou seja, todo mundo tem que pensar nisso. Existem episódios que acontecem sempre durante o ano. Não só no carnaval. Não só no carnaval, mas eu estou pensando em outros episódios que podem acontecer. Espero que não aconteçam sempre, mas um ou outro acontece na vida de um ou outro.
morre um familiar. Aqueles dias, se alguém me disser que faz sexo, eu fico pensando que não deve ser adequado, tem alguma coisa errada. Quer ver outra coisa? Puxa, passei mal, fui pro hospital, fiz uma cirurgia de emergência. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Vai impedir. Ah, mas isso não vai dar. Não vai dar para fazer sexo. Mas isso volta e meia acontece na vida das pessoas. Não é só na minha vida, a vida da minha companheira. Então eu tenho que compreender que esses mecanismos, eles acontecem durante o ano e cada um tem que aprender a lidar com isso. E você sabe que assim, as pessoas não aprenderam. Não. A gente de adolescente acha que assim, casou é para fazer sexo. Bom, também é para fazer sexo. Mas parte. Nós temos que aprender a conviver com as outras coisas. E conviver com as dificuldades, aí nós temos um problema. Esse anseio, né, por essa vida conjugal que as pessoas idealizaram, tira exatamente o sonho delas da realidade. O que elas almejam para a própria vida, o cotidiano. Pois é. Nós temos que aprender, desde criança deveríamos aprender a suportar frustrações de necessidades não satisfeitas. A gente aprende algumas, mas você lembra daquela coisa do pai e da mãe dizendo para uma criança, na volta a gente compra? Uhum. Primeiro, isso deveria ser uma forma, pelo menos um mecanismo, de nós aprendermos a lidar com frustração. A coisa é que para uma criança o depois não existe. A gente só vai aprender que o depois existe ao longo da adolescência, que aí a gente vai de fato formulando a coisa de que um futuro existe. Para uma criança não existe. Então, aquela perda de uma criança, ela demora para a gente aprender como lidar com frustrações. Um adulto, quando não aprendeu a lidar com frustrações, vive insano e botando culpa nos outros, porque o outro é que deixa infeliz. Nós ficamos infelizes por não ter uma satisfação naquele dia. E no outro dia, será que teremos? Será que podemos produzir, modificar o mundo para que no outro dia a satisfação possa acontecer? Possa acontecer. Não necessariamente vai acontecer de novo, de novo, de novo. Nós temos que fazer muitos esforços. Então, pensem. Primeiro é pensar, mas prestem atenção no que a gente sente, porque o que nós sentimos é que vai ser importante para determinar. Aqui tem um erro. Primeiro contabilizem. O erro é meu. Eu sou o dono do erro. Por quê? Porque aí a gente tem poder de mudar. Botar a culpa no outro, perdemos o poder, agora vamos viver infelizes o resto da vida. Essas frustrações e essa falta de autoconhecimento no que está acontecendo, é o que acaba levando às traições, por exemplo? Ou isso é a desculpa? Essa, para algumas pessoas pode ser, para muitas pessoas é só uma desculpa. Tenho que contar assim. Na nossa cultura, homens e mulheres aprendem, literalmente aprendem, que podem ter relacionamentos em paralelo. Aprendem significa, acham que estão fazendo a coisa certa. Mas estão? Então. Uma amiga, um dia desses assim, né, veio para uma reunião e por acaso ela falou assim, olha, fechei meu relacionamento. Todo mundo olhou assim, como assim? Eles tinham um relacionamento aberto. Combinaram que daqui para frente, então, não vai ter essa de cada um sair para um lado. Gente, tem relacionamentos abertos. Tem casais que sobrevivem muito bem, vivem muito bem. Tem um combinado, um acordo que assim, olha, eles estão morando juntos, têm sexo juntos, mas de vez em quando saem por aí. É um combinado. É um combinado. O que é combinado não custa caro. Mas volte e meia, esses mesmos casais podem fazer o quê? Vamos recombinar? Olha, tá dando muito trabalho esse negócio de cada um sai para um lado a hora que quer. Por quê? Eu vou para casa, chego em casa, vou pensar que vamos ter uma noite gostosa juntos e você combinou com outra pessoa. Então, assim, muitas vezes os casais começam a refazer acordos ou reorganizar de outras maneiras. A maior parte dos casais tem o pressuposto de que o relacionamento é fechado, não tem essa pressupõe. Mas algumas das pessoas chegam num relacionamento, casam, vão lá, assinam um papel, vão na igreja, fazem todos os rituais e lá dentro estão dizendo assim, mas a semana que vem eu vou sair com fulana ou com fulano.
Ou seja, assumiram uma responsabilidade social perante as famílias, mas não combinou consigo mesmo. Ou, na verdade, consigo mesmo combinaram que vão sair com outras pessoas assim. A gente chama de traição. E essas pessoas não acham que estão traindo. Por quê? Elas combinaram com elas mesmas que poderiam fazer isso. Mas se não foi um combinado, Isso. se não tem o outro Combinado sabendo, com- aí é Isso. uma traição. Por isso que nós chamamos de traição, infidelidade. Isso traz separações? Às vezes. Não são essas as questões que mais trazem separação. Olha. As separações acontecem mais quando as duas pessoas têm dificuldade de conviver juntas, não se sentem confortáveis no cotidiano, sabe? Não fazem o café uma para a outra, não cuidam, não ajudam a outra a cuidar. Às vezes tem até uma vida sexual boa. Isso é verdade. Não é verdade? É verdade. O que você quer dizer com numismata? Sexologia na numismática. Está aqui o nome de um dos livros do Osó. E o outro é Psicólogo em Sexualidade e Numismata. Você é um numismata, é isso? Então, eu sou um psicólogo de profissão, meu trabalho é esse. Eu sento no consultório, vou atender as pessoas, discutir as questões de indivíduos ou casais que tenham dificuldades emocionais e queiram superar, aprender a ser diferentes. Mas eu sempre tive um hobby, uma coisa de lazer, que é colecionar e estudar moedas. Colecionar e estudar. Tem gente que só coleciona. Eu até conheço alguns que praticamente só estudam. São menos. Mas eu gosto de estudar, ou seja, pego uma moeda, pego uma cédula, pego uma medalha, uma dessas que a gente tem no bolso, ou uma que tem 2000 anos de idade, para entender o que é isso, o que ela representa na realidade histórica, o que ela representa nas pessoas. E esse é um mundo diferente, é um momento de lazer. Eu pertenço à Sociedade Numismática Brasileira. Se você quiser, a gente vem um dia aí para falar disso. Conversar disso. E você achou, por exemplo, alguns elementos da sexualidade nessas moedas? Pois é, por isso eu escrevi um livro, exatamente. Muitas moedas, cédulas, trazem elementos relacionados à sexualidade. Algumas poucas moedas têm elementos muito claros, muito explícitos. Tem uma moeda de 2.500 anos grega de prata que representa um casal tendo uma atividade sexual. Uau, tem? As pessoas carregavam no bolso? Pois é, não era um problema. Todo mundo trocava, todo mundo via, crianças viam, não era um problema. Mas também existem, hoje, eu posso chamar assim de medalhinhas, ou na verdade são pedaços de metais que puseram desenhos de relações sexuais. Não são moedas de verdade, não são nem medalhas, mas são curiosidades. Então existem coisas assim. Tô vendo aqui que tem da Playboy, da Marilyn Monroe, da Madonna. É que existem pessoas que guardam prata amoedada, ou seja, prata no formato de uma moeda. Por quê? Aqui você já tem o peso predeterminado, organizado, com um desenho, então fica fácil de saber que não foi raspado, não foi tirado o metal. E tem muita gente que guarda, como que colecionando, mas guarda prata no formato de moeda. Entendi. Eu achei aqui aquelas que você estava dizendo, mais ou menos. Essas daí que tem ilustrações no livro, é bem interessante da gente passar um pouco pela história, né? Exatamente, a história. As moedas contam a história das pessoas, dos povos, dos grupos étnicos, das nações. E eu gosto muito de estudar história, muito de estudar história. E são épocas diferentes, onde não tinha, né? Onde até o erotismo estava muito presente. Isso. Não é? Cada país, cada época histórica, trata a sexualidade e o erotismo de maneira muito diferente. Então, para algumas, não era um problema, para outras passa a ser problema. É interessante, mas hoje em dia, por exemplo, na nossa sociedade, muita gente vai olhar... É isso. Não é? Então, são sociedades diferentes. Ainda na nossa época atual, nós podemos ir pelo mundo aí e descobrir que tem algumas cédulas onde tem uma mulher nua ou um homem nu. Não, mas não é uma fotografia, é uma estátua, um desenho, uma representação. Mas nas nossas cédulas brasileiras não tem. Ou seja... Quem disse que nós somos assim muito livres, libertos? Não, nós não somos. Sexualidade pra gente é um problema. Eu só não vou chamar de tabu, porque tabu, antropologicamente, significa uma regra que não pode ser quebrada. Sim.
a gente aqui no Brasil, assim, nós podemos quebrar a regra. Você sofre algumas consequências, mas não é expulso do país. E com o tempo as coisas vão entrando no eixo. Então, sim. Tenho aqui com um dos livros, Temas Sexuais, Curiosidade e Ciência. Ele é fino, ele não é um livro muito grosso, com temas importantes do nosso dia a dia, né? A timidez no sexo, aspectos emocionais e psicológicos na sexualidade da terceira idade, o desejo sexual. Estou falando de alguns. Um Brasil erotizado e sexualmente conflitante, eu acho que isso dá um programa inteiro. Verdade, com certeza. Não é? A bissexualidade masculina, o sexo na gravidez, doenças crônicas e o sexo. Então ele permeia aqui várias vertentes da sexualidade no dia a dia de todos nós. Oswaldo, o programa tá assim, ó. Segundos. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu quero, na verdade, deixar a xicrinha do café com sexologia de presente para você. Que amor. Ó, vou tomar café agora na Vibe Mundial com a xicrinha do Oswaldo Rodrigues. Essa nem foi usada, nunca. Não, café com sexologia. Ah, muito legal. Obrigada, viu? Eu só quero deixar esse convite para todo mundo aparecer lá no domingo à noite ou no YouTube da Rádio Vibe Mundial, que tá tudo lá. Os programas desde setembro estão postados no YouTube da Vibe Mundial. Fica fácil de localizar, é só digitar o nome do Oswaldo Rodrigues e tá aí. Café com Sexologia, muito todo obrigado. Domingo às 8h30 da noite aqui na Vibe Mundial. Obrigada. Você vai voltar, né, pra gente conversar? Quando você quiser. Gente, pode ser semana que vem já. Pode ser, esse papo vai longe. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá. Amanhã a gente vai falar de Saturno.